Eu tenho, além dos antecedentes sociológicos, além dos antecedentes antropológicos, além dos antecedentes culturais, além da organização do Estado com a conformação do sistema jurídico, com valores, princípios e normas, além da ideologia do tratamento ter que ser diferenciado por conta desse historicismo, eu tenho também a interpretação do que diz respeito a quem fez a norma. E a interpretação é a seguinte: por que é proposital a não equiparação? Em primeiro lugar, porque o casamento é a entidade familiar que denota maior segurança jurídica. E tanto é assim que se estimula a conversão da união estável em casamento. Segundo lugar, a disciplina da união estável, que nada mais é senão um caminho para o matrimônio, é a expressão do legislador, tem inegável natureza tutelar e representa o reconhecimento legal de um fato consuetudinário que se aproxima do modelo matrimonial, mas é o casamento que possui natureza modelar. Ou seja, o legislador reconhece na união estável um fato consuetudinário na motivação que levou à aprovação do 1790. E nada mais é a união estável para o legislador que um caminho para o matrimônio. Terceiro lugar, deve-se evitar o tratamento igualitário para se obstar qualquer superposição ou confusão de direitos à sucessão aberta. Esse fundamento é importantíssimo. Deve-se evitar o tratamento igualitário entre o cônjuge sobrevivente e o convivente do companheiro para se obstar qualquer superposição ou confusão de direitos à sucessão aberta. Outro argumento: a união estável é instituição meio, enquanto o casamento é instituição fim, conforme o preceito constitucional. Então, na visão do legislador que introduziu o artigo 1790 do Código Civil, a união estável é uma instituição meio, e a instituição fim, que é aquela que o Estado deseja, é o casamento. E o outro argumento: a natureza tutelar da união estável constitui, na verdade, uma parcial correção da desigualdade reconhecida no plano social e familiar, desde que atentemos ser o casamento mais estável do que a estabilidade da convivência duradoura. Vou repetir esse fundamento. A natureza tutelar da união estável, percebam, senhores, o legislador se preocupa com essa ideia da união estável como uma tutela do Estado para a proteção de fatos sociais. Se isso ocorre na realidade, é uma outra história. Mas é o fundamento que levou o legislador a aprovar o 1790 daquela maneira. E que fez com que muitas pessoas estranhassem quanto ao fato do convite do companheiro não estar na ordem de educação hereditária, ainda que de forma subsidiária, quando não há cônjuge, que poderia ser uma alternativa, mas não foi. E ia trabalhar com peões diferentes, e dizendo que somente concorre naquilo que contribuiu onerosamente, que é uma outra delimitação. E a quinta e última razão para a desequiparação dos direitos sucessórios entre o cônjuge supérstite e o companheiro, agora falando masculino, no universal, para a professora Regina não ficar brava comigo, você vê que ela já está começando a olhar com aquele olhar dos 5 minutos. Mas ela está sendo gentil, ela está sendo bastante gentil porque... Professora Ascensão chegou. O professor Ascensão eu não queria ser tão explícito, professor, mas já que a professora foi... A quinta e última razão é a seguinte: nós temos, como profissionais do direito, um problema de coerência interna no Código atual. E nós temos que buscar essa coerência. Buscar a coerência interna não é desprezar a existência da norma, porque não cabe ao intérprete desprezar a existência da norma, a não ser quando há motivos de antinomia completa, que levam à revogação parcial ou à revogação total dela. Se a norma jurídica existe, ainda que com aparente antinomia, qual que é a função do intérprete? É a de buscar a conciliação máxima do sistema.
A busca dessa conciliação, ela tem que ser feita de tal forma que possamos observar todas as razões que levam para essa harmonização. Assim, particularmente, entendo, e aí eu quero dizer com os senhores, eu entendo sem nenhum demérito aos autores do anteprojeto do Código Civil Brasileiro de 2002, que nós temos alguns problemas graves no Código que se devem à demora para a aprovação dele e à introdução da união estável num Código que não contemplava a união estável. E pior, que falava até em filhos legítimos e ilegítimos no seu texto original. É a mesma coisa que se misturar um posicionamento jus-filosófico do final da década de 1960 e início da década de 1970 com o direito constitucional do final da década de 80, que já contemplava a união estável. Por conta disso, há uma série de dificuldades. E qual que é a solução que tenho particularmente defendido no meu curso, mas claro que sujeito a qualquer crítica, até mesmo porque há autores muito mais gabaritados que escreveram sobre o assunto. A própria professora Jeana Beatriz está aqui do meu lado, que agora vou contar uma inconfidência para os senhores. Ela foi minha professora. Comecei muito novinha. E, na minha opinião, uma das obras mais completas que discutem o assunto, que não é porque está aqui, mas é do nosso amigo, professor Eduardo Oliveira Leite, os comentários ao Código Civil, coordenados pelo professor Antônio Junqueira Azevedo, não foi? Não, foi pelo ministro Salvo. Pelo ministro Salvo Figueiredo Teixeira, que é uma obra completa, vasta sobre esse assunto. Tenho para mim que, diante desse, digamos, desarranjo legislativo, vamos assim dizer, não é a expressão mais exata, que nós deveríamos, como intérpretes, trabalharmos dentro dessas premissas que estou falando. Assim, a discordância com porções ou quinhões é uma discordância que não tem fundamento